Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entender as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e o nosso objetivo aqui não é apenas explicar conceitos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio anterior, nós reconstruímos a formação do campo jurídico como uma prática social institucionalizada. Nós mostramos como o direito se consolidou como um discurso de poder estruturado a partir de categorias herdadas da tradição romana e instrumentalizadas por diferentes projetos históricos, projetos de organização social, sendo o mais importante deles o direito canônico. Mas no episódio de hoje nós vamos dar um passo além, nós vamos avançar nesse raciocínio. A pergunta agora não é apenas como o direito pode ser utilizado como um instrumento de organização social, um instrumento de realização social de um projeto qualquer, um projeto de mundo qualquer, mas sim como o direito se tornou um campo intelectual autônomo. E tem uma diferença aqui. Quando surge aquilo que nós chamamos de jurisprudência, isso foi mencionado anteriormente e é sempre bom repetir, não no sentido brasileiro de decisões reiteradas, mas naquele sentido europeu, de jurisprudence ou jurisprudence, que seria essa dimensão intelectual do direito. Quando surge esse direito enquanto uma jurisprudência, em contraposição a um direito como um instrumento de organização social. Esse é o ponto, Quando isso surge, por que surge, quais são os desdobramentos dessa emergência, enfim, em outras palavras, o episódio de hoje ele tem por objetivo tentar explicar ou tentar entender como o direito deixou de ser apenas um instrumento de organização social e passou a constituir um campo intelectual próprio, com uma agenda própria, com métodos próprios, categorias específicas e principalmente para nós aqui, que o nosso foco continua sendo o direito tributário internacional, com a sua pretensão de universalidade. Enfim, para responder essas questões, para a gente poder abordar esses temas, nós vamos fazer alguns movimentos aqui dentro desse episódio. E o primeiro movimento diz respeito àquilo que nós chamamos da institucionalização universitária, O que isso quer dizer? O que significa essa institucionalização? Bom, a emergência da jurisprudência, o surgimento da jurisprudência como essa dimensão intelectual do direito, ela está diretamente ligada à institucionalização do saber jurídico no seio das universidades europeias. Como foi mencionado no episódio anterior, foi a partir da redescoberta dos textos de Justiniano que o direito começou a entrar na agenda do pensamento europeu. E agora, pensando no direito como a partir dessa dimensão intelectual, foi a partir dessa redescoberta e, juntamente com a consolidação das universidades medievais, é que o direito passa a ocupar um espaço específico de produção intelectual. Além de servir como um objeto, como um instrumento dentro daqueles projetos de organização social, ele passa a ser objeto de especulação intelectual. E esse movimento ele é decisivo, pelo menos por 3 razões. A primeira delas é porque, com isso, o direito ele se separa progressivamente da prática política imediata. O direito ele passa a ser objeto de um estudo sistemático, ele passa a ser objeto de comentários, Os comentários à lei se tornam a tônica desse momento dentro do desenvolvimento do direito enquanto um objeto de especulação intelectual. E ele também passa a ser objeto de uma reconstrução racional, a partir de experiências, a partir de sua aplicação dentro de um determinado contexto, ele começa a ser objeto de uma reconstrução racional que o retira desse plano e o coloca como objeto meramente especulativo. A segunda razão desse primeiro movimento é que o direito também se consolida, ou melhor, o direito se consolida não, o direito enquanto um objeto, ele também consolida o direito enquanto um campo, ou seja, ele forma o fato dos agentes se colocarem ao redor desse objeto faz com que surja uma comunidade transnacional de juristas, Porque já que o direito não está mais atrelado a uma fonte específica, a uma realidade específica, a um contexto social específico, ele passa a adquirir um caráter transnacional. O jurista de Bolonha, ele vê o jurista de Paris como um igual, ele vê o jurista de Oxford como um igual,
Ele vê muito mais semelhanças nas suas atividades enquanto especuladores intelectuais do que nas suas diferenças enquanto atores de culturas locais específicas. Então, esse sentimento da transnacionalidade jurídica passa a aflorar. E com isso, o debate jurídico ultrapassa as fronteiras políticas. E com a circulação de ideias que isso ocasiona, cria uma dimensão intelectual que não se limita ao território de um soberano específico. Isso é fundamental para aquilo que a gente vai falar no próximo episódio, que é a dimensão internacional do direito. Mas continuando aqui nesse primeiro movimento, né? A terceira razão pela qual esse primeiro movimento ele é decisivo é que o direito passa, com tudo isso que acontece, com essa institucionalização e com essa transnacionalidade, o direito passa a reivindicar uma autonomia epistêmica. O que isso quer dizer? Tentando fugir do academicismo, né? O direito, ele não é apenas ou pelo menos ele não é percebido mais apenas como uma aplicação do poder. Ele se torna um discurso que interpreta, que sistematiza e que fundamenta o próprio poder. Olhem a sutileza, percebam a sutileza disso. Quando ele deixa de ser um instrumento de poder, ele passa a fundamentar o poder, esse processo ele consolida a jurisprudência como a dimensão intelectual do direito. E é nesse momento que o controle do discurso jurídico passa a operar não apenas como uma mediação do poder, mas como uma forma do poder em si mesmo. Nós mencionamos isso ainda que en passant no primeiro episódio dessa trilogia, quando falamos da emergência do discurso na Roma Antiga. Naquele momento, e principalmente no meio dos sofistas, percebeu-se que o discurso seria um instrumento de poder dentro da nova lógica da polis, do exercício da retórica no âmbito da polis. E agora, já trazendo esse mesmo pensamento já para o período medieval europeu, nós podemos afirmar que no caso do direito acontece o mesmo movimento. O direito ele se desloca do centro de poder do qual ele emana e passa a ser um instrumento de poder em si mesmo na medida em que o jurista se torna um controlador do discurso jurídico. Pois bem, diante desse acontecimento temos um segundo movimento que é igualmente relevante. Uma vez que o direito ele pode ser extraído da fonte do qual ele emana, pode-se perceber uma tensão entre o direito e o poder, no sentido de que o direito, enquanto um objeto autônomo, ele pode não necessariamente estar alinhado com as fontes de poder da qual ele emana. Ou seja, a consolidação da jurisprudência, se por um lado ela cria esse ambiente, ela cria esse desdobramento do direito, ela não elimina a tensão estrutural entre direito e poder. Muito pelo contrário, essa tensão se torna mais clara e muito mais sofisticada, porque o discurso jurídico passa a reivindicar uma certa independência em relação às fontes externas de autoridade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que construir mecanismos internos de autolegitimação. E com isso, as narrativas jurídicas, os discursos jurídicos começam a buscar amparos que não podem ser a própria autoridade central, porque a autoridade central ela é local. E o discurso jurídico, com sua ambição de transnacionalidade, ela precisa buscar algo que seja mais amplo do que a fonte de poder local. E, já avançando para alguns tópicos que vão ser importantes aqui, a primeira forma de estruturação desse raciocínio foi durante aquilo que nós chamamos do justnaturalismo cristão. Foi nesse período que o direito passou a se ancorar em uma ordem moral universal vinculada à ideia de justiça transcendente, o que vai de encontro à ideia da autoridade como uma fonte local para o direito. E aí, quando o justnaturalismo cristão ele começa a ganhar corpo, essa ideia de universalidade, obviamente, ela vai estar ancorada, ela vai vir alinhada com essa universalidade cristã, que podemos dizer católica. Quando falamos cristão aqui, estamos falando da Igreja Católica. Esse movimento ele vai perdurar enquanto a Igreja for um agente central na estruturação do pensamento europeu e começa a se enfraquecer a partir do momento em que esse justnaturalismo cristão passa a dar lugar a um justnaturalismo racional. E aí, com a emergência desse justnaturalismo racional, seja no sentido moderno ou contemporâneo, mas principalmente para seguirmos a sequência histórica com esse viés moderno, essa universalidade, ou pelo menos essa pretensão de universalidade que surge durante o justnaturalismo cristão, ela não se perde, ela apenas se seculariza. Ou seja, a razão
passa a substituir a teologia como fundamento do universalismo jurídico, mas ele não perde seu caráter universal. O direito continua sendo visto como algo transcendente, como algo que não está ligado especificamente a um local. Eu trago aqui, já que o foco nesse episódio, pelo menos nessa trilogia, é o discurso jurídico tributário, o justo tributário, eu tomo liberdade para utilizar um argumento que é muito mais afeto à realidade dos juristas do que de outros atores, que é a famosa distinção entre lex e ius. Ou seja, a lex enquanto lei, a ideia de lex enquanto lei, ela está muito mais associada a uma autoridade da qual emana essa norma, né? Então a lex ela é quase que uma expressão dessa autoridade, mas quando falamos da emergência da jurisprudência, eu poderia substituir a palavra jurisprudência por ius, no sentido desse direito enquanto uma racionalidade própria, enquanto um conjunto de princípios, seja lá qual for o nome que queira se dar a isso, e descrições existem várias sobre o que seria o ius, mas o que importa em todas elas é que há um deslocamento, há um paralelismo entre a ideia do ius enquanto um objeto autônomo, independente de uma fonte e transcendental e universal por natureza, em contraposição a um lex que está vinculado a uma autoridade central, a uma lei de um local específico. Nessa época nem se falava muito em nação, se falava muito mais no plano local. Então essa dissociação entre lex e ius, ela é fundamental para entendermos esse movimento, né, dessa tensão entre o direito como esse objeto de especulação intelectual e o direito enquanto instrumento de um poder local. Mas seguindo esse caminho, seguindo essa toada, é importante fazer uma consideração relevante. Além de deixar de buscar uma legitimidade em fundamentos externos, ele passa a buscar uma coerência interna. Isso é fundamental dentro desse processo de consolidação do discurso jurídico, porque a coerência, a sistematicidade se tornam um elemento central dentro dessa construção do discurso jurídico. Mas essa busca por uma autonomia formal acaba gerando uma consequência, que é um risco do fechamento do direito em torno de suas próprias abstrações. Notem esse movimento. Quando o direito começa a se distanciar da autoridade central, ele não se afasta apenas da fonte do poder, ele se afasta também da aplicabilidade prática do direito. Quando ele começa a se fechar em torno da sua realidade abstrata, automaticamente ele inicia um processo de isolamento dentro das suas próprias características. Em outras palavras, o direito, quando no seu anseio por buscar uma autonomia formal, ele gera como consequência um risco de fechamento, um risco de encerramento do fenômeno jurídico dentro de suas próprias abstrações. E esse é um problema que vai perseguir o campo jurídico, vai acompanhar o desenvolvimento do campo jurídico durante muito tempo. Esse conflito entre a aplicabilidade do direito como um instrumento de organização social e um possível fechamento em categorias meramente abstratas acaba se tornando uma tônica dos conflitos internos da jurisprudência. E com isso eu linko essa conclusão com o terceiro movimento, né? Já falamos aqui no segundo movimento sobre a ascensão aí desse justnaturalismo, né? Seja na sua versão cristã, seja na sua versão racional, mas nós mencionamos esse justnaturalismo como um primeiro movimento de organização dessa especulação intelectual sobre o fenômeno jurídico, mas a história da jurisprudência ela não é pautada por uma linearidade gradual, e sim por alguns conflitos internos. Nesse sentido, o justnaturalismo cristão e o justnaturalismo racional, eles acabam sendo frutos de tensões internas em relação ao poder, mas nós não podemos ignorar que a emergência do justpositivismo e do próprio realismo jurídico não são apenas sucessões dentro de uma sequência evolutiva do direito. A emergência dessas correntes distintas sobre o pensamento jurídico, na verdade, são tentativas de resolver uma tensão estrutural. Ou seja, o que está por trás dessas diferentes vertentes da jurisprudência, né? O justnaturalismo, seja ele na sua versão cristão ou racionalista, o positivismo e o realismo. Por que existem essas diferentes vertentes e o que elas querem resolver? Elas pretendem resolver uma tensão estrutural sobre como conciliar universalidade, formalismo e contexto histórico-social. De que maneira? Bom,
Vamos chamar assim, o justnaturalismo, em ambas as versões, ele tenta oferecer fundamentos universalistas para o direito. É o justnaturalismo que contribui para a ideia do direito enquanto algo universal, ou mesmo algo que seja considerado jurídico em qualquer circunstância, que é uma ideia de universalismo que vai ser reinventada, ou vai ser revisitada no justpositivismo. Eu poderia concluir, então, que o justpositivismo, num certo sentido, ele também joga esse jogo do universalismo, mas não na mesma moeda que o justnaturalismo. Não no sentido de buscar fontes universais para o direito, até porque o justpositivismo não está preocupado, melhor dizendo, com fontes externas ao direito, mas para buscar elementos que seriam jurídicos em qualquer circunstância. Isso também faz parte da agenda do positivismo. Mas o justpositivismo, além de se basear em alguns fundamentos universais, não todos, mas em alguns fundamentos universais, que são caros também ao justnaturalismo, o justpositivismo ele oferece uma segurança formal. O justpositivismo, ou mais especificamente o formalismo justpositivista, ele traz uma segurança, ele traz uma agenda que o justnaturalismo não conseguiu desenvolver. E mais do que isso, o justpositivismo ele é responsável pela autopercepção dos atores do campo de que eles são juristas em contraposição a outros atores. Embora o reconhecimento do jurista enquanto um ator distinto de outros atores não tenha surgido apenas na passagem do século XVIII para o XIX, é muito mais antigo do que isso, ou seja, ele é anterior ao próprio justpositivismo, mas a emergência do justpositivismo ela consolida essa figura do jurista como um ator diferente dos demais. Não tanto pelas características internas do justpositivismo, mas porque o justpositivismo está situado num quadro histórico mais amplo, que é o positivismo científico, cuja agenda tinha como prioridade a separação dos ramos do conhecimento. Cada ramo estava buscando seu método próprio, sua agenda própria, e obviamente que isso afetou o direito. Porém, tanto o justnaturalismo quanto o justpositivismo continuaram altamente abstratos, altamente presos nas suas categorias e desvinculados do contexto no qual eles emergiram. Daí a ideia que nós sustentamos no livro e aqui também, né, nesse episódio, ao longo de toda a trilogia, de que o realismo jurídico ele nasce com uma pretensão de reagir ou de se contrapor a um abstracionismo excessivo, que é o que caracteriza o justnaturalismo e o justpositivismo. Daí a ideia de que o realismo jurídico ele pretende reconectar o direito ao seu contexto social. Obviamente que existem várias vertentes do realismo jurídico, né? Mas em todas elas é central essa ideia de que o direito ele tem um contexto social, de que ele está ligado a outras realidades, a outros fenômenos, melhor dizendo, que não são necessariamente vinculados àquelas categorias abstratas, ou exclusivamente abstratas, que marcaram o período do justnaturalismo e do justpositivismo. Contudo, essa nossa fala, ela não implica que essas vertentes, ou que a adoção individual de uma dessas vertentes possa eliminar completamente o problema que levantamos aqui. Por quê? Porque o positivismo, quando ele reduz o direito a uma ideia meramente normativa ou textual relativa à norma jurídica, ele pode, por um lado, fortalecer a autonomia técnica, mas ele tende a isolar o discurso jurídico das suas consequências sociais. Ele isola o discurso jurídico dentro da sua própria abstração. O realismo, quando ele enfatiza o contexto, ele acaba questionando a neutralidade do direito. Mas ao mesmo tempo ele corre o risco de dissolver a especificidade do direito, porque se nós enfatizamos a ligação do direito com outras áreas, a depender, se levarmos a ferro e fogo esse exercício, a tendência é passarmos a enxergar o direito a partir de outras lentes e não da sua própria lente jurídica. E por fim, o justnaturalismo, quando ele reivindica fundamentos universais, ele acaba enfrentando críticas quanto ao seu caráter excessivamente metafísico, críticas que vêm tanto do positivismo quanto do realismo. Então essa disputa ela persiste. E ao persistir, ela revela algo estrutural. O direito ele é simultaneamente uma técnica normativa e um fenômeno social. E com essa conclusão, com essa afirmação, eu passo aqui para o nosso quarto e último movimento do episódio de hoje, que é essa articulação entre a universalidade, a crítica e a reflexividade do direito. Então vamos lá. Essa ideia da jurisprudência como uma dimensão intelectual do direito, ela culmina em um ponto metodologicamente bastante sofisticado que eu quero esclarecer aqui, né, já caminhando para o fim do nosso episódio. Essas três grandes vertentes da jurisprudência, vamos chamar assim, né, justnaturalismo, justpositivismo e realismo jurídico,
elas não precisam ser vistas como paradigmas mutuamente excludentes, como normalmente se costuma alegar. Não é necessário que um jurista seja, ou ele seja justnaturalista, ou ele seja justpositivista, ou ele seja um realista, no sentido de que ele adota uma perspectiva e necessariamente tem que se contrapor às demais. Contrário. A proposta que nós fazemos aqui, para se entender a evolução desse debate sobre a jurisprudência, é que essas três vertentes elas podem ser compreendidas como dimensões complementares de um mesmo fenômeno discursivo. Como assim? A jurisprudência moderna ela pode se tornar autorreflexiva ou reflexiva. Como? Passando a incorporar a crítica ao seu próprio fechamento abstrato. Ou seja, por um lado o direito acaba reivindicando sua universalidade, mas ele enfrenta críticas contra a sua tendência autorreferencial. E aí com isso ele se apresenta como um sistema autônomo, mas ele depende de reconhecimento social para tanto. A crítica essa, ou pensamento esse, que foi invocado dentro do justpositivismo. Tá? Isso é importante, não sei se isso é... Isso é uma ideia bastante difundida, mas eu não sei se isso está claro para toda a nossa audiência. A ideia de que o direito depende do reconhecimento social não é uma ideia surgida no realismo jurídico. Há positivistas que já reconheciam uma necessidade de validação, como se houvesse uma norma de validação, uma norma de reconhecimento do direito enquanto um sistema autônomo que seria externo ao próprio direito. Mas seguindo esse raciocínio, o direito, ele como um campo, como uma prática social, ele acaba buscando essa coerência formal, mas ele não pode ignorar os efeitos materiais, os seus efeitos materiais. E essa reflexividade, essa ideia de reflexividade é que permite compreender a jurisprudência como um campo intelectual transnacional. E a proposta paradigmática que melhor encampa essa reflexividade, a nosso ver, é a do realismo jurídico, ou seja, não é necessário adotar uma visão realista sobre o fenômeno jurídico naquele sentido, num certo ponto até estereotipado, né? Como se, crítica normalmente feita ao realismo americano, como se o direito fosse o resultado das decisões judiciais, ou resultado, alguns usam até uma figura anedótica, o direito depende daquilo que o juiz comeu no café da manhã. Não é nesse sentido anedótico ou até caricato, mas sim no sentido de que, ao se entender o fenômeno jurídico como um fenômeno social, como um campo jurídico, como um objeto de um discurso específico, o próprio jurista pode entender a sua atividade, compreendê-la, repensar a sua atividade dentro de um contexto mais amplo, dentro de um contexto aberto e não fechado dentro das próprias categorias jurídicas. Então, o importante aqui, acho que a mensagem final sobre essa análise desses três momentos da jurisprudência é que o que importa aqui não é identificar se há vencedores ou perdedores nesse debate. O ponto central é entender por que existe uma disputa que persiste ainda sobre, principalmente, quem controla o discurso jurídico. Acho que essa é a grande questão. Quem controla o discurso jurídico, quem se beneficia do discurso jurídico e em que medida o discurso jurídico entrega os resultados que promete. Eu acho que esse é o grande ponto. Vejam, todo esse debate surge quando o direito se desloca, quando ele deixa de ser meramente um instrumento de controle social por parte de um soberano, ele passa a ser objeto de uma especulação intelectual. E aí, os atores que se dedicam a essa especulação intelectual, num certo sentido, acabam entrando em tensão com a própria fonte da autoridade central. Porque as opiniões dos especialistas podem não refletir exatamente qual seria a ideia do soberano. E daí essa pergunta sobre quem controla o discurso jurídico. Seria o comentador, ou se eu quiser utilizar uma expressão medieval, seria o glosador, né? A glosa é aquele texto paralelo, aquele comentário que se faz ao texto principal. E quem manda realmente? É quem fez o texto principal ou é aquele que interpreta o texto principal? Né? Se a gente quiser fazer uma pergunta provocativa, contextualizada na realidade brasileira atual, quem realmente manda? É o parlamento que expede a norma ou é o judiciário que interpreta a norma? Então, esse é um ponto fundamental. Essa é uma tensão que sempre estará presente no direito, e quando se fala nos debates sobre as grandes correntes da jurisprudência, não é um debate meramente técnico, é um debate sobre autoridade. Quem manda? É quem expede a norma? É quem interpreta a norma? É quem executa a norma? Quem se beneficia dessa norma, né? Quem é o guardião desse discurso? Esse é o grande ponto. É isso que os juristas deveriam ter na sua agenda antes de simplesmente, de maneira cega, adotarem
a vertente A, B ou C, eu sou um justnaturalista ou um justpositivista, isso é de menos, isso não é relevante. A questão é, qual é a sua visão de mundo sobre o fenômeno jurídico? Você entende que o direito ele é um instrumento de organização social, ele é um instrumento de liberdade individual, ele foi feito para se opor a uma autoridade central, ele foi feito para se organizar a sociedade, quer dizer, a perspectiva dele é a perspectiva do social e não do individual. Enfim, essas são as questões mais relevantes, acredito eu, para um jurista debater, e eu acho que essas são as principais questões que devem ser levantadas quando se pensa no direito dentro de um plano internacional, como se verá no próximo episódio. Mas, colegas, amigos e amigas, chegando aqui a nossa fase final do episódio de hoje, né, fazendo aqui a conclusão do episódio de hoje, nós avançamos na nossa trilogia sobre o campo jurídico. No primeiro episódio, como eu disse, nós analisamos o direito como uma prática social institucionalizada, e aí, neste segundo episódio, nós analisamos a jurisprudência como uma dimensão intelectual autônoma que se desloca, que se afasta dessa prática social institucionalizada. Porém, no próximo episódio, nós vamos avançar para uma consequência direta desse segundo movimento, que é a concepção de que existiria um direito internacional, né? Nós falamos aqui em transnacionalidade, ou seja, se a jurisprudência se consolidou como uma dimensão transnacional do direito, ela é uma dimensão intelectual, e essa dimensão intelectual, como eu mencionei, ela é transnacional na sua essência, então, como é que dessa transnacionalidade nós vamos chegar no direito internacional propriamente dito? Como é que nós passamos da ideia de ordem universal para a construção institucional do direito internacional moderno? E é com esse fechamento que nós fazemos o link do episódio de hoje com o próximo episódio, preparando o terreno aqui para um debate sobre o caráter internacional do direito, para a gente entender melhor o que seria esse direito tributário internacional. Assunto este que será retomado no próximo episódio, daqui a 2 quartas-feiras. Então, dito isso, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por acompanhar mais este episódio do STB Explica. Se esse conteúdo ajudou a compreender o direito para além da técnica normativa, se trouxe um pouco mais de criticidade, se permitiu um olhar um pouco mais atento a essas nuances sobre o campo jurídico, então nós pedimos que você compartilhe esse episódio com sua equipe, com seus amigos, com seus colegas e continue acompanhando a nossa, não apenas essa trilogia, mas o nosso ESTB Explica. Muito obrigado e até o próximo episódio.